Pessoal, e agora a gente te conta que a COP30 acabou, mas agora é hora de ir atrás dos compromissos apresentados, né? A Hidrobrasil, empresa de alumínio e energia renovável, reforçou o compromisso com a redução de poluentes e quer agora reduzir as emissões de CO2 em 30% até 2030. Também quer atingir emissão líquida zero até 2050. E para entender um pouco mais sobre esses e outros planos da companhia, eu converso agora com Anderson Baranov, CEO da Norsk Hidrobrasil. Bem-vindo, Anderson. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money e uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é nosso em te receber, inclusive por você vir presencialmente aí no nosso estúdio em Brasília. Quero muito saber, antes de mais nada, se a meta da Hidro de realmente chegar às emissões líquidas zero até 2050 continua fazendo sentido mesmo depois da COP e da renovação, inclusive, de objetivos daqui para frente. Como é que vocês estão enxergando essa meta? Faz ainda mais sentido depois da COP, Muriel. Eu fiquei bastante satisfeito com esse evento. A gente pôde mostrar tudo que a gente vem fazendo em descarbonização. São 12,6 bilhões de investimento desde 2022. Plantas eólicas, plantas solar, são 4 na verdade, né? Trocamos a matriz energética da maior refinaria do mundo, que é a Alunorte, de óleo combustível para gás natural. Tem também o pioneirismo de estar usando o caroço do açaí como uma inovação aí, como biomassa. Então a Hidro vem buscando muito esse objetivo e acreditamos que quem não seguir essa linha não vai conseguir estar no mercado no futuro. Eu até queria aproveitar, antes da gente continuar falando sobre os objetivos de vocês, o quanto que a COP30 surpreendeu vocês, como é que vocês entenderam e enxergaram a COP30 diante de um cenário que foi uma COP que foi no nosso país, uma celebração do Brasil, da Amazônia. Eu queria entender se funcionou da forma como você esperava e foi possível, inclusive, renovar as esperanças e atualizar também um pouco sobre as expectativas, os objetivos e as metas, Anderson. Nós vimos a COP, Muriel, como um sucesso total, até mais do que a gente esperava. Você vê, por exemplo, a COP no Pará abriu as portas da Green Zone para toda a população, então a gente tinha indígenas lá, ribeirinhos, quilombolas. Foi muito bonito ver toda a cultura paraense participando da COP esse ano. A Blue Zone também com debates excepcionais. Nós tivemos mais de 30 participações falando do que a Hidro está fazendo, falando do que as indústrias estão fazendo. Fiquei muito feliz de ver uma sinergia nos discursos das empresas em termos de descarbonização, em termos de meio ambiente, em termos de pessoas, né, e ação. Então foi motivo de muito orgulho. Diversos projetos foram apresentados, também no campo social, muito envolvimento de jovens no Pavilhão Pará, foi um sucesso. Então eu entendo que, independente das visões diferentes que a gente tem do mundo de hoje, essa polarização que a gente está vivendo, foi a COP da ação, foi o COP do engajamento, do envolvimento. Você vê aí André Correia do Lago, Ana Toni, todos muito dedicados ao sucesso. Achei muito linda a cena, por exemplo, do André negociando com os protestantes no início lá de um dos dias para liberar a entrada, foi liberado. Isso mostra a democracia. Eu fiquei muito satisfeito e a Hidro como um todo ficou muito orgulhosa da participação nossa e também de toda a indústria e população. Agora aproveito até para te perguntar, Anderson, diante desse cenário, se 2030 as reduções de 30% das emissões aí até 2030 nesse caso, se vai ser suficiente na sua avaliação para a competitividade global, ou talvez seja necessário até acelerar um pouquinho mais diante dessa atualização que a gente está acompanhando das empresas como um todo para manter essa competitividade? O nosso mercado, Muriel, do alumínio já está na liderança de descarbonização. Então, a nossa meta é bastante agressiva, de zerar até 2050, 30% até 2030. A gente já vem atingindo essa meta com esses projetos que eu te apresentei aqui. E eu entendo que é o suficiente, sim, mas sem deixar de lado as pessoas. Muriel, a Hidro tem um foco muito grande nas pessoas, na parte social, também investindo em projetos sociais, parcerias público-privadas. Nós estamos completando ontem completamos 120 anos de idade, então isso mostra a solidez da empresa dentro do mercado, né? E a responsabilidade que ela atua, sendo uma empresa norueguesa que tem uma sociedade bastante desenvolvida e a gente vem aprendendo muito com eles como brasileiros e também ensinando muita coisa para eles em relação à Amazônia. E esses 12,6 bilhões de reais colocam a Hidro em alguma posição estratégica quando a gente olha para o Brasil especificamente? O que muda na sua avaliação com relação ao ambiente regulatório?
Ó, eu entendo que a gente vem falando durante a COP, inclusive, que a gente vem desafiando as outras indústrias, né? Ninguém descarbonizou mais que a Hydro. O ambiente regulatório tem melhorado, a gente tem discutido muito, teve a MP 1304, a gente teve alguns avanços, outros pontos ainda a discutir, mas a gente enxerga que a transição energética é a solução para o mercado mundial. Entendemos também que a energia pode ser um elemento bastante diferencial para o Brasil, que tem todo esse potencial e essa riqueza diversa de energia. Então, o foco talvez seja aumentar o consumo, fazer com que as cadeias cada vez se verticalizem mais no país, para que a gente possa ter mais consumo e usar toda essa energia abundante que nós temos no Brasil, que ainda não é uma energia que chega na ponta barato para a indústria. Tivemos aí alguns processos dentro do governo do gás para o povo, tarifa social, foram muito, é louvável a iniciativa, mas se a gente conseguir baratear para a indústria, barateando a energia para a indústria, a gente aumenta a competitividade do Brasil no mercado global, gerando mais emprego e mais riqueza para o nosso país. Outro ponto também para a gente conversar, Anderson, eu queria entender, porque a gente viu nessa COP30 muita discussão com relação à adaptabilidade, mas também a questão da rastreabilidade do carbono. Você sente que a Hydro Brasil, diante desse cenário, está pronta para reportar as emissões por unidade, por produto, que é realmente o que vai ser necessário daqui para frente? 100%. A gente já vem trabalhando junto à ABAL, que é a Associação Brasileira do Alumínio, o Cimineral, que é o Sindicato das Indústrias de Mineração do Pará, com este foco de rastreabilidade, transparência total, contribuindo com as informações para que a gente possa ter atingir toda essa meta, que eu já considero uma meta industrial e global. Agora, Anderson, a gente viu também uma polêmica envolvendo a questão dos combustíveis fósseis, porque a COP terminou sem um compromisso específico com relação a esse cenário. Eu queria até entender se, na sua avaliação, isso dificulta a transição energética na indústria do alumínio ou pode trazer um pouco mais de liberdade para o cenário de vocês? Eu entendo que a gente tem essa diversidade e essas polarizações hoje, né, Muriel? Então, eu acho que a Hydro tem que focar no que ela pode fazer, no que ela pode contribuir. É polêmico, eu não tenho como entrar muito na discussão, porque a gente não tem ligação com essa ação, mas eu entendo que a gente tem que aproveitar as riquezas do Brasil sempre da melhor maneira possível, sempre considerando o meio ambiente, sempre considerando as pessoas, e em algum momento, como sociedade, a gente vai ter que definir o que é melhor para o país. Eu trago para você o exemplo da própria energia. Conversando com o ministro Alexandre Silveira e com outros stakeholders, você vê a dificuldade que é chegar, às vezes, a uma conclusão única sobre o país. Você tem lá 50 associações, cada um puxando para o seu lado. Então, em algum momento, como sociedade, a gente vai ter que sentar e discutir e ver o que é melhor para o Brasil, em que o Brasil vai se desenvolver e o que não vai se desenvolver, para que a gente possa ter um equilíbrio maior da nossa indústria, cada vez focando aí no crescimento, desenvolvimento e o bem-estar da população. E o quanto que as metas de 2030, 2050 se traduzem em vantagens comerciais também para a Hydro Brasil nos dias de hoje? Eu acho que a vantagem comercial está em você fazer parte de um mercado cada vez mais exigente. Eu entendo o seguinte, quem não investir na descarbonização, quem não investir em pessoas, quem não respeitar direitos humanos, vai automaticamente ficar fora do mercado, porque o consumidor não quer consumir produtos de empresas que não têm essa preocupação, Muriel. Muito bem, nós conversamos com Anderson Baranov, CEO da Norsk Hydro Brasil. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e repito para voltar sempre aqui, sempre muito bom te receber, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Pode vir sempre presencialmente também, viu? Obrigado, Muriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês da CNN. Obrigada, uma boa tarde para você.